Uma boa noite a todos, que nosso amado Mestre esteja conosco, abençoando nossos lares e familiares. Rogamos o auxílio e amparo dos benfeitores espirituais, trazendo o entendimento das palavras do Evangelho. O Evangelho de hoje é do capítulo 19, A Fé Transforma Montanhas, itens 6 e 7. A fé religiosa, condição da fé inabalável. No seu aspecto religioso, a fé é a crença dos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Sobre esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem verificar tanto o falso como o verdadeiro e choca-se a cada passo com a evidência e a razão. Em excesso, leva ao fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquele que tem por base a verdade é a única que tem o futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade e impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar sua impotência para demonstrar que se está com a razão. Disse vulgarmente que a fé não se receita, não se impõe. Daí, muitas pessoas dizerem que não são culpadas por não terem fé. Sem dúvida, a fé não se receita, e o que é ainda mais certo, a fé não se impõe. Não, ela é adquirida, e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo entre os que mais lhe resistem. Falamos de verdades espirituais básicas e não desta ou daquela crença em particular. Não cabe à fé procurar essas pessoas. Elas sim é que devem procurá-la e, se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Tende certeza de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não o podemos, dizem com os lábios e não com o coração, pois ao dizer isso, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, são muitas ao redor deles. Por que se recusam a vê-las? Em alguns é indiferença, noutros é o medo de ser forçado a mudar seus hábitos. Na maioria, há o orgulho negando-se a reconhecer uma força que lhes é superior, porque teriam de inclinar-se perante ela. Em certas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, é inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la, sendo essa facilidade em assimilar as verdades espirituais um sinal evidente de progresso anterior. Porém, em outras, ao contrário, são assimiladas com dificuldade, o que é um sinal evidente de naturezas em atraso. As primeiras já acreditam e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm de aprender tudo. Sua educação está por fazer, mas ela será feita, e se não concluir nesta existência, será concluída numa outra. A resistência do que não crê, convenhamos, se deve frequentemente menos a ele do que à maneira pela qual se lhe apresentam as coisas.
A fé necessita de uma base, e essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não pertence mais a este tempo. É precisamente o dogma da fé cega que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se, exigindo ao homem a renúncia ao raciocínio e ao livre-arbítrio. Preciosos dom do Espírito. É contra essa fé, principalmente, que se levanta o incrédulo, e é a ela que nos referimos quando dizemos que não se impõe. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio, em que nasce a dúvida. A fé raciocinada, aquela que se apoia nos fatos e na lógica, é clara, não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem a certeza, e só se tem a certeza quando se compreendeu. Eis porque não se dobra, pois somente é inabalável a fé que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim sobre a incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interesseira. Então, este foi o nosso Evangelho, bastante claro esta lição que nos foi dada, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então, tem um destaque muito especial aqui que diz, e eu gostaria de ressaltar neste momento, que é: a fé necessita de uma base, base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Isso é bastante importante para mantermos a nossa fé, compreender, né? E lidar com tudo que estamos recebendo com muita fé. Então, esse foi o nosso Evangelho. E agora vamos fazer uma vibração com amor, com paz, harmonia e saúde para o nosso planeta Terra, para a nossa cidade de Alegrete, para as pessoas doentes do corpo, da alma, para os desamparados e para os infelizes. Vamos pedir a fluidificação das águas, as águas que se encontram nos nossos lares, que os bons espíritos, os médicos espirituais coloquem o remédio necessário para todos os nossos males físicos e espirituais. Mensageiros de Deus e de Jesus, nos oriente para o bom caminho, nos dê força, coragem e resignação para suportar nossas provas. Livra-nos dos maus pensamentos e que saibamos entender os seus desígnios. Assim seja.